Em todos esses anos como treinador, eu pude perceber que a construção de um shape mais estético, com mais massa muscular, com menos gordura, e que deveria ser, cara, uma jornada massa pra cacete na vida de uma pessoa, acaba se tornando muitas vezes um inferno, um poço de tristeza e amargura para as pessoas, cara. E isso acaba acontecendo, principalmente quando a gente pensa em estética, né, por conta da ascensão do fitness, né, da popularização do fitness, em conjunto com o poder que a gente deu para as redes sociais para entrarem na nossa vida. Então, isso acaba trazendo uma série de fenômenos à tona, como por exemplo a inflação do shape, né? Onde um shape que há 10, 15 anos era um puta shape, as pessoas olhavam e falavam, caralho, cara, que físico bacana, físico atlético, esse cara tá voando. Hoje em dia acaba não se tornando um físico nem desejável mais pelas pessoas que estão nesse, enfim, que estão suando ali para poder melhorar. Não porque os físicos são ruins, mas é porque hoje o sarrafo ficou tão alto que aquele tipo de físico já parece um físico, sabe, cara que recém começou na academia. Pelo menos é o que as pessoas imaginam que vai ser, o que tá totalmente maluco, né. Porque a gente subiu o sarrafo de um jeito, e do jeito errado. Porque não foi o caso das tecnologias de treino e entendimento da ciência permitiu com que todo mundo melhorasse o físico em algum grau e que, sei lá, o que antes era bom, hoje em dia já não é mais. Não, não é isso. É que a gente hoje está mirando tão alto, e principalmente mirando em gente que ganha a vida com shape. Imagina só, tá? Imagina só. Você, José, 30 anos. Você trabalha em escritório, trabalha com TI, acorda de manhã, pega a condução, vai pro trabalho, vai pro escritório, passa o dia inteiro lá, chega em casa, cansado do trabalho, precisa dar atenção pra família, precisa, porra, estudar mais pra botar mais dinheiro dentro de casa. Aí você compara, você com toda a dificuldade logística que você tem, você compara o resultado que você tem na academia, indo 3, 4 vezes por semana, tá, com o resultado ou com o shape. Você olha pro espelho, olha pro teu shape e compara com o shape de um atleta profissional de fisiculturismo. Ou de um cara que vive para o fitness, vive para isso. Isso é uma loucura, cara. É a mesma coisa de eu começar a correr hoje e querer me comparar com o Usain Bolt. Falar, porra, cara, eu comecei a treinar corrida, aí tô treinando há um mês, e aí eu vou ver o resultado, melhorei em tudo. Melhorei em tudo. Sei lá, corro mais rápido, corro mais tempo, mais longe, faço tudo. Passo menos cansaço, tô voando. Pelo menos na condição que eu tava, eu tô bem melhor. E aí eu olho pro Usain Bolt e falo, porra, mas meu resultado é uma bosta, porque eu não corro tão rápido quanto o Usain Bolt ainda. Você percebe como maluco é isso? Ou, por exemplo, você matricula seu filho numa escolinha de futebol, e aí ele aprende, em um mês, ele aprende a passar melhor a bola, ele aprende a chutar melhor, enfim, ele aprende a fazer o que ele tem que fazer lá, entrosamento, sei lá, o cara tenta aprender. E aí você olha pra ele assim e pensa, porra, mas ele é uma bosta, porque ele não joga igual o Messi ainda. Não é tão bom quanto o Cristiano Ronaldo. Você percebe quão maluco é isso, cara? Só que é exatamente isso que a gente faz. Porque a gente ancora o que é um bom shape, o que é uma boa estética, nos caras que vivem para isso. E aí que tá o problema, o cerne da situação. Por isso que a jornada que deveria ser massa acaba se transformando num poço de tristeza. Porque assim, cara, você tem essa comparação extrema, e essa comparação extrema te faz mirar num lugar que provavelmente você nunca vai chegar. Afinal, esses caras, primeiro, né, esses caras que se destacam na rede social por algum motivo, e vamos lá, né? Primeiro, é impossível a gente não se comparar. Isso começou desde o início dos tempos e vai até o final dos tempos. Só que esses caras que ganharam relevância, seja na rede social, seja onde for, eles ganharam relevância também porque eles são diferentes. Se eles fossem iguais, se o que eles fizessem, se o feito deles fosse igual ao feito de todo mundo, eles não ganhavam relevância, porra. Concorda comigo? Se todo mundo tem um abdômen trincado, logo, ter abdômen trincado já não é mais nenhum diferencial. E o fato da pessoa ter um abdômen trincado apenas por ter um abdômen trincado não coloca ela em destaque das outras pessoas. Assim como no mundo onde todo mundo é obeso, um cara com um tanquinho, esse cara é o mais pica do mundo, entendeu? Por isso que tudo é na base acaba sendo na base da comparação do destaque. Então, se essas pessoas se destacaram, é porque elas já têm um diferencial muito grande. Seja um diferencial porque elas têm muito mais esforço que as outras, elas conseguem imprimir muito mais esforço, os caras são uma máquina, os caras, cabeça lunático, né? Ou porque os caras têm uma genética absurda, tá? Porque parece que. É engraçado, né? Porque parece que quando bota o físico, a estética, o shape, o fisiculturismo no jogo, as pessoas acham que genética não influencia mais nada, né? Sei lá, parece que é só esforço. Sendo que todos os outros esportes, o cara entende que genética é importante. Né? Sei lá, ninguém acha que. Sei lá, o cara pra jogar basquete, né? E aí o cara, em tese, já tem que ser alto pra jogar basquete, pelo menos pra jogar nas grandes ligas de basquete, que a genética não influencia. Ninguém acha isso.
Ninguém vai botar um anão pra jogar basquete e vai achar, não, só esforço, meu querido. Se você ficar ali o dia inteiro, você pode treinar. Se você treinar 3 vezes por dia, você vai ficar bom. Talvez você fique algum grau bom, mas não vai ficar bom no nível dos caras. Então, você vê que para outros esportes, essa comparação não existe. Mas quando se trata de shape, de estética, ou então do fisiculturismo em si, o cidadão comum está se comparando. E isso faz com que, além, só vou abrir um parênteses aqui para terminar, né? O cara pode ter muito mais esforço, muito mais genética, ou o cara pode estar se entupindo de anabolizante. O cara tá metendo bola para dentro, entendeu? E não tá falando nada, enfim, tá falando pra você. Inclusive tá falando pra você, que você é um puta preguiçoso, que você não tem resultado porque você não se dedica. O que em algum grau pode ser verdade, tá? Vamos entender também que muitas vezes o cara não tá se dedicando mesmo. Muitas vezes o cara que tá. Você que tá me assistindo aí, não tá tendo resultado porque você não se dedica mesmo. E aí, porra, tem esses outros fatores, mas também a dedicação é fundamental. Porra. Também não vamos pirar a cabeça aqui também e ficar se vitimizando no processo. Enquanto nem a própria parte a gente tá fazendo. Mas o fato é que, a partir do momento que você faz a sua parte. E por que eu falo isso, cara, com tanta veemência, né? Porque eu passei anos da minha vida justamente nessa jornada triste, cara. Porque, olha só, teve um momento da minha vida que eu perdi mais de 30 quilos, não, quase 30 quilos, e que, mesmo assim, claro, naquele primeiro momento eu fiquei muito contente, né? Mas depois, na construção de um físico mais estético, eu passei por anos num vale sombrio, entendeu? Uma tristeza sem fim, porque eu nunca tinha o resultado que os caras que eu olhava tinham. E imagina que loucura é isso, porque eu basicamente mudei o meu físico da água pro vinho. Mas mesmo assim não era bom o suficiente. Por quê? Porque eu tava olhando o resultado dos caras que eram fisiculturista profissional. E aí tava eu lá, acordando 5 horas da manhã pra fazer cardio de jejum, pra correr na chuva. Aí, sei lá, levava marmitinha pra todo quanto é lugar. Shakezão pós-treino, treino no talo. Enfim, tudo o mais otimizado possível na época. E eu não tinha o resultado que os caras tinham, entende? E aí você acha que o problema é você, que você é incapaz, que você é um bosta, que você é burro, que você não sabe fazer nada direito. Enfim, nem só isso o caso, né? Mas qual que é a grande questão? Você se ancora numa jornada a qual nunca vai existir linha de chegada, afinal, você tá mirando num objetivo que você logisticamente não consegue alcançar. De novo, porque ou porque ele falta esforço, ou porque ele falta genética, ou porque ele falta anabolizante mesmo. Ele falta se entupir de bomba, entendeu? E você decidiu que você não vai fazer isso com você. Né? Assim como eu decidi que eu não vou fazer isso comigo. E aí, só que aí mesmo você depois construindo um bom físico, por quê? Porque você tá se esforçando, tá fazendo as coisas, você mesmo construindo um bom físico, você fica puto, você fica triste, porque você acha que não tá lá ainda. Você precisa de mais 10 quilos de massa muscular e mais, sei lá, e perder, ficar com uma pele parecendo um celofane. E que é essa condição que aí sim você vai ficar feliz. E eu vou te contar a real, cara. Você não vai ficar feliz mesmo assim. Porque você vai estar sempre mirando o próximo, 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 próximo passo. Então, veja bem, qual que é o grande problema disso? É que você transforma uma jornada que poderia ter um fim, não é? Em algo que nunca vai ter fim, porque você vai sempre querer mais e mais e mais, ou sempre tá mirando numa coisa que você não consegue alcançar. E mais do que isso, você tá transformando o caminho que você tá percorrendo num caminho de bosta. Por quê? Porque a jornada fica ruim, ela não fica saborosa pra você, fica com gosto de merda. Por quê? Porque você nunca tem o resultado que você quer ter. E aí você pensa, é como, cara, isso acontece muito, muito, muito no fitness e não acontece em outros esportes mesmo. Porque imagina só, no fitness parece que tudo é movido a 100% performance, né? E se você não tá tendo os resultados mais ótimos e tudo mais, pá, 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 parece que você, sei lá, não tá tendo resultado nenhum. Enquanto o cara que vai jogar futebol 2 vezes na semana, o cara só quer bater pelada ali, já era, meu irmão. O cara tá só se divertindo ali. Esse cara gosta da jornada. Enquanto a gente, que muitas vezes tá só na academia só pra ter o resultado, olha que loucura. A gente entra na academia pra ter um resultado que é impossível de ter naturalmente, então a gente passa a jornada inteira puto, triste, irritado, no inferno, justamente por isso. A gente não aproveita nem um segundo dessa porra. Porque justamente os resultados que a gente tá ancorando são resultados irreais. E aí, a tua jornada inteira vira um poço de tristeza, cara. Vira um poço de tristeza. E é claro, isso não serve pra todo mundo, essa minha conversa aqui. Não serve pra todo mundo. Porque você tem que estar maduro o suficiente pra você entender isso. Porque se eu tivesse falando comigo mesmo há 10 anos atrás, eu não teria entendido isso aí. Eu ia falar, porra nenhuma, meu irmão, e é isso aí, dá pra alcançar, e vambora, vamos acelerar. E muitas vezes você vai precisar acelerar pra ver que depois, porra, sei lá, talvez essa não seja a melhor forma de viver a vida. Ou quem sou eu também pra te dizer a melhor forma de viver a vida, né? Na verdade, se você acha que essa é a melhor forma de viver a vida, viva desse jeito. Porque eu vivo a minha vida do meu jeito, né? Enfim. E pra mim, eu percebi que essa não é a melhor forma de viver. Talvez pra você, você tenha a mesma visão que eu. Eu percebo, porra, cara,
Pode ser então que esse cara aí tá falando um negócio certo aí, meu irmão. Pode ser que esse Rodrigo aí entendeu bem o que eu tô pensando. E aí eu te falo, cara, como é que eu fiz pra fugir disso, né? Pra escapar disso. Primeiro, diminuir ao máximo essas comparações irreais. É claro que isso é automático, a gente não escolhe se comparar, a gente só vai olhando e vai tendo desejo por aquilo, né? E, pô, eu preciso conquistar aquele físico e tudo mais. Porque a gente acha que quando a gente chegar lá vai tá tudo certo, né? Então, é claro, como é que eu fiz isso? Eu diminui um pouco o uso das redes sociais. Esse é o grande ponto, né? Eu parei de me comparar, parei de seguir a galera que eu seguia, porque justamente esse tipo de coisa tava me fudendo em algum grau. Mas mais do que só isso, cara, mais do que só isso. Eu tirei o olho esse pra mim foi o negócio talvez o mais gratificante do processo. Porque eu tirei o olho da estética. Eu falei, porra, eu vou parar de treinar, vou parar de fazer o que eu tô fazendo aqui apenas pela estética. E vou fazer pra construir um corpo melhor. Tá? E aí você pode preencher aqui no corpo melhor aquilo que mais lhe agradar. Pode ser que seja porra, mais saúde, mais longevidade. Geralmente, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né, a gente vai se importando mais com isso. Mas não é só isso também. Se você quiser, cara, preencha com força, funcionalidade, um físico mais atlético, que foi isso que eu preenchi na época. Então eu falei, cara, porra, eu não quero mais só ter um físico bacana. Eu quero conseguir fazer coisas bacanas com esse físico. Então, eu foquei em construir um físico com mais força, um físico com mais funcionalidade, um físico muito mais atlético, para eu conseguir fazer os esportes que eu queria fazer as coisas que eu queria fazer, tudo. E, por incrível que pareça, olha só, depois que eu tirei o olho do resultado estético e voltei o olho para isso, para construir então um físico mais forte, com mais funcionalidade, com mais testosterona, um físico mais atlético, o resultado estético veio junto. Chega até ser, cara, é foda, chega até ser cômico falar isso, né? Porque eu passei tantos anos buscando uma coisa que tava inalcançável, que eu não conseguia segurar na mão, até o ponto que eu falei, porra, foda-se essa merda, vou construir então um físico diferente, vou fazer o que eu quero fazer mesmo. Construir um físico mais atlético. Pra mim, essa era a meta que eu tinha. Um físico que consegue fazer um monte de coisa. Mais do que só parecer, eu quero ser. E aí, cara, por incrível que pareça, como eu falei, a estética veio junto, veio como brinde pra mim no final das contas. Então, talvez a nossa solução seja a solução prática mesmo, cara. Seja abrir os olhos para essas outras coisas. Ao invés de ficar preso mesmo nesse mundo da fantasia, aonde a gente olha influencers com físicos incríveis e que falam pra gente, pô, meu irmão, falta só mais dedicação. Você não tem o shape que você quer ter porque você tá fazendo elevação lateral assim um pouquinho errado, tá? Você tá, ao invés de fazer do jeito, o supino, você não tá tendo o shape porque você, ao invés de manter o cotovelo, o ombro aqui a 45 graus, você tá mantendo a 75. E é por isso que teu shape tá uma porcaria. Uma porcaria, entre aspas, né? Porque, na verdade, às vezes nem tá uma porcaria. Às vezes você tá tendo um resultado que você tem que ter mesmo, cara. Resultado normal, das pessoas normais. Porque, novamente, pode ser que você seja. Você não tá vivendo do fitness. Porque a imensa maioria das pessoas não tá vivendo do fitness. Só que, de novo, isso acaba fodendo a cabeça das pessoas. E por isso elas vivem uma vida inteira de tristeza no fitness, né? Então, ficam desacreditadas, ou sei lá, cara, chutam o balde toda hora, justamente porque elas não têm nenhum resultado do que elas imaginam que teriam que ter. Porque elas acham, inclusive, que aquele resultado é normal. Aquele resultado é o resultado que ela tem que ter. Se ela não tiver aquilo lá é porque ela tá fazendo coisa errada. Muitas vezes tá mesmo, muitas vezes tá fazendo coisas erradas e totalmente aleatórias. Mas muitas vezes não, cara. Muitas vezes só é uma expectativa totalmente não condizente com o resultado. É a mesma coisa de você entrar numa empresa, você tem um cargo, sei lá, um cargo qualquer na empresa, e você quer ganhar R$ 1 milhão por mês de salário. Cargo normal, você não é CEO da Apple, você é um cara normal, entendeu? Tá fazendo um trabalho comum. Você quer ganhar 1 milhão, e aí você, ao invés de ganhar 1 milhão, os caras te pagam 30 conto por mês. Imagina o salário de 30 conto na conta. Só que você fala, porra, que merda, cara. Eu sou um fracasso, um bosta. Porque eu tava esperando 1 milhão, e aí só veio R$ 30 mil. Entende o quão maluco essa comparação ela fica quando a gente extrapola um pouco mais, quando a gente olha para os lados, só que quando a gente olha para o fitness parece que isso é normal. Maravilha, meu querido. Então, se você se desvencilhou, cara, dessa prisão apenas da estética e quer realmente construir um corpo com muito mais força, com muito mais funcionalidade, um corpo muito mais atlético, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, onde juntos nós vamos construir com você um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, sim, com muito menos gordura, sim, com mais energia, com mais testosterona, com muito mais funcionalidade, para que você possa, então, ter o máximo de resultados que você pode ter, ao invés de ficar se comparando aí com influência de internet. Maravilha, meu querido. É isso aí. Se você, então, tá buscando isso, clique no primeiro link na descrição. E se você gostou deste vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que
fala também, que complementa esse assunto que nós estamos conversando aqui. Show de bola? É isso aí, meu querido. Tamo junto e até a próxima.